Começa agora mais uma edição do Oeste Saúde, aquele nosso encontro semanal, onde a gente discute sobre saúde, onde a gente dá dicas, orientações e querendo que você cada vez mais tenha uma saúde melhor e muito bem-estar. Hoje nós vamos fazer um outro tipo de apresentação que vai chamar Fato ou Fake. Nesse quadro, nós vamos avaliar informações que andam correndo por aí na internet e esclarecer se é uma questão verdadeira ou se é uma questão falsa, sempre baseada na ciência e na medicina. A primeira delas agora é: exercícios físicos ajudam a melhorar a memória? Resposta: é fato. Porque o exercício físico ele é muito positivo, principalmente para a saúde da nossa mitocôndria, que é a estrutura que está dentro da célula responsável pela produção da nossa energia. Então, quanto mais energia nós produzimos, melhor nós conseguimos realizar as nossas funções, e uma delas é a memória. Então, quando fazemos exercícios frequentes, adequados, se possível supervisionados por profissionais que também têm expertise no assunto, isso vai nos ajudar em diversos fatores da nossa vida e também na memória. Vamos lá para um outro fato ou fake. Comer açúcar causa diabetes? Resposta: fake. Mas não é tão fake assim. Na verdade, o açúcar em excesso predispõe a que você tenha diabetes, principalmente se isso for de um alimento processado, que quimicamente também não tem os melhores ingredientes para a nutrição. Então é importante entender que não é somente o açúcar que vai provocar a diabetes. Nós vamos ter as questões genéticas dessa predisposição, vamos ter as questões metabólicas de cada indivíduo e também tudo que está relacionado ao estilo de vida, que entra novamente, o sono, o exercício físico, o controle do estresse, tudo isso interfere. Agora, o excesso de açúcar aos pouquinhos também vai fazendo com que, se você tiver a genética para isso, ela possa acontecer. Bom, mais um fato ou fake. Dormir menos que 6 horas por noite prejudica a imunidade? É fato. Por quê? Porque durante o sono nós temos uma espécie de reset, aquela coisa de você consertar tudo que ficou desarrumado, de você produzir hormônios que vão ajudar em determinadas questões. Na verdade, é um momento de descanso em certas funções para que você possa reparar outras funções. Então, quem começa a não dormir adequadamente durante muito tempo, começa a ser consumido, porque ele não consegue arrumar o metabolismo, ele não consegue produzir os hormônios adequadamente. Então, o sono é extremamente importante e necessário. E só para uma curiosidade para vocês, né? Quando a gente fala, por exemplo, de jejum, que é ficar sem comer, enfim, um dia nós vamos discutir esse assunto, mas uma pessoa já ficou 282 dias em jejum. Agora, sabe quanto que a pessoa conseguiu ficar sem dormir? Somente 11 dias. Então, por essa comparação, você vê a importância do sono. Bom, mais um fato ou fake. Chupar gelo ajuda a diminuir o calor interno do corpo? Fake. Porque, na verdade, o chupar gelo vai esfriar um pouquinho, né, o calor interno do corpo naquele momento,
mas ele não vai conseguir isso para o corpo inteiro, ele não vai conseguir mudar a sua temperatura e não vai conseguir mudar também o seu metabolismo. É uma coisa passageira, é uma coisa que dá uma sensação assim de frescor, mas só muda naquele momento e não tem maiores repercussões. Agora nós vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouco vamos conversar com o Conselheiro Federal de Medicina, que é o Dr. Francisco Cardoso, sobre assuntos muito relevantes e importantes relacionados à saúde. Responsabilidade médica, prescrição de medicamentos, sobre regras de comunicação dos médicos. Tudo isso você vai ver já já. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Estamos de volta e hoje nós faremos contato com o Conselheiro Federal de Medicina, Dr. Francisco Cardoso. Ele é o representante dos médicos de São Paulo no Conselho Federal de Medicina. Muito boa noite, Dr. Francisco, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, doutora Denise, a todos da Revista Oeste, que eu sou assinante, inclusive, e a todos os ouvintes. Muito grato de estar aqui. Nós vamos falar sobre assuntos importantes relacionados ao médico, como autonomia médica, também como prescrição de medicamentos, como regras de publicidade, enfim, questões que envolvem o médico e a saúde, claro, de uma maneira geral. O senhor tem alguns vídeos muito interessantes e, na verdade, muito impactantes. Eu, como médica, fiquei assim muito bem impressionada e nós vamos passar alguns deles para a gente discutir sobre esses assuntos. Quem salva vidas não pode trabalhar com medo. Hoje, médicos sofrem pressão de gestores sem conhecimento clínico, protocolos impostos de forma autoritária, metas financeiras acima do cuidado ao paciente, assédio moral e perseguição quando divergem tecnicamente. Isso destrói a autonomia e aumenta o erro assistencial, pondo em risco a vida do paciente. Prerrogativa médica não é privilégio, é a única barreira entre o paciente e a medicina protocolar e desumana. Meu compromisso do CSM é blindar a autonomia técnica do médico para que a medicina continue sendo medicina e não planilha. Eu acho esse assunto importantíssimo. O médico é um profissional que tem que ter autonomia e eu acho que as pessoas nem se dão conta do que está acontecendo hoje em dia. O que o senhor tem a dizer, sobre isso? É um profissional bem diferenciado dos outros, mas não no sentido de ser um melhor ou pior, mas é que o nosso erro vai implicar em mortes. Eu costumo dizer que médico, piloto de avião, bombeiro, policial militar são profissões onde você não tem o direito de errar. E a única forma honesta de você tentar garantir esse direito, tanto ao profissional quanto ao paciente que está sendo atendido por ele, é dar a certeza de que esse profissional vai trabalhar com autonomia, ou seja, que ele vai ter liberdade de escolhas individuais, obviamente lastreadas em princípios médicos, técnicos, éticos e científicos, para obter o melhor resultado naquele caso concreto, naquele momento. Se por algum momento a autonomia dele está podada por questões gerenciais, econômicas, políticas ou de qualquer outra ordem, quem está em risco é o paciente, é você que está escutando essa entrevista aqui na Oeste, que está em risco de poder perder a sua vida ou a vida de um ente querido seu, porque um médico não pôde fazer o melhor por ele por causa de algum tipo de restrição institucional, estatal, judicial, seja ele qual for. Nós temos que afastar esse tipo de interferência nefasta que tem ocorrido na medicina e as pessoas têm toda a razão, doutora Denise, não estão percebendo o quanto que a medicina está ficando cada vez mais amarrada a entendimentos,
a resultados e a desempenhos que não têm a ver necessariamente com o resultado do paciente. Isso acontece também, assim, no nosso dia a dia. Eu vi que recentemente vocês também fizeram alguma ação nesse sentido, mas as glosas, às vezes, de procedimentos que os médicos também consideram interessante indicar, e muitas vezes isso é, vamos dizer assim, não permitido pelo um convênio médico. Também tem algo a ver com a autonomia do médico. Com certeza. Em nome da sustentabilidade econômica, que é saudável e é necessária para o sistema subsistir, você não pode permitir práticas antiéticas com puro interesse financeiro, aonde glosas de procedimentos, muitas vezes, doutora Denise, procedimentos que foram pré-autorizados e realizados pelo médico, e na hora do médico receber por aquilo, ou o paciente receber o reembolso, o plano aplica uma glosa injustificada, linear, às vezes, ou sem nenhuma motivação, sem nenhum critério técnico, meramente por questões econômicas. Então, ou então, negativas prévias sem o devido fundamento. Muitas vezes feitas por não médicos, por enfermeiros, por advogados, por contadores, por incrível que possa parecer, decidindo sobre a vida do paciente. E agora, numa versão mais avançada desse abuso, por robôs de WhatsApp, que interagiam com os médicos sem ter alguém do outro lado da linha, muito menos um médico, para poder interagir. Em virtude disso, o Conselho Federal de Medicina, com a nossa ajuda, com a minha ajuda, reescreveu, após 21 anos, a resolução sobre a auditoria médica, botando os pingos nos is, do que é ético, do que não é, do que pode, do que não pode, e das obrigações, tanto do auditor quanto da operadora e também do médico assistente, que não pode ficar isento. O médico assistente tem o dever de prestar as devidas informações para a operadora, mas a operadora não pode sair negando o procedimento assim por causa de margens de lucro. Isso é inaceitável e será duramente combatido a partir de agora com uma regra mais atual. É exatamente isso. Acho que nós temos mais algum vídeo bem interessante para que a gente possa discutir. Estão me perguntando se dentista agora pode prescrever Mounjaro. Não, não pode. A Anvisa não autorizou a odontologia a prescrever Mounjaro e não, as farmácias não estão aceitando receitas de Mounjaro com carimbo de dentista, o CRO. Mas então, Francisco, por que está essa discussão toda? O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, depois chancelado por conselheiras federais de odontologia e publicado no site do Instagram do CFO, divulgaram uma pseudo-nota técnica dizendo que como o Mounjaro agora está aprovado para tratamento de apneia do sono, distúrbios do sono, e eles, dentistas, também mexem com isso, então eles estariam autorizados. Gente, isso é de uma canalice e de uma má-fé que realmente só mesmo a justiça pode resolver, e sim, nós vamos denunciar todos a justiça criminal e civil pela improbidade, fraude e tudo que esse discurso que eles vêm fazendo está causando no país. Eu acho que o senhor tem a coragem de deixar claro e de explicar exatamente a situação. Eu também considero que é uma canalice, porque ao longo do tempo a gente tem visto isso, né? Profissionais das mais variadas áreas de saúde querendo abordar procedimentos que interessam muitas vezes financeiramente, usando subterfúgios, usando alguma questão que foi discutida, não ficou tão clara, isso, né, desde dos vetos da presidenta Dilma. Quanto a isso, são duas coisas muito pontuais. Os vetos que a presidente Dilma fez à lei do ato médico, eles não significam uma autorização para os outros conselhos fazerem o que o médico faz. Na verdade, eu achei essa lei do ato médico um baita de um tiro no pé, porque levantou a lebre para situações que antes os outros profissionais, conselhos profissionais, nunca ousaram invadir. E nós estamos vendo uma tentativa de invasão de ato médico por não médicos há mais de uma década, baseado nesses vetos. A gente tem, nos últimos meses, no último ano, trabalhado junto ao Judiciário, junto ao Supremo Tribunal Federal, nesse entendimento, e graças a Deus a Justiça parece que finalmente começou a entender essa situação, e nós estamos tendo múltiplas vitórias contra esses conselhos. A questão do vídeo em relação a esses medicamentos, as chamadas canetinhas emagrecedoras, é de uma canalice suprema por parte do Conselho Federal de Odontologia. Eles pegam uma artimanha, que
que o dentista tem um papel no tratamento da apneia do sono, mas o papel que eles têm é a de produção de dispositivos intraorais para melhorar a arquitetura orofaríngea, para diminuir o impacto, ou consertar a questão da apneia do sono, ou seja, uma atuação ortodôntica, e dizer que isso é a atuação do dentista na apneia do sono. E como o Monjaro também está aprovado para a apneia do sono, mas está aprovado porque o Monjaro emagrece as pessoas, né? Aí então eu posso prescrever Monjaro. Essa desculpa não colou. A Anvisa já soltou nota para o Conselho Federal de Medicina falando que não existe tal autorização. Nós vamos processar o Conselho Federal de Odontologia por conta disso. E a Justiça já está fazendo sua parte. Recentemente, 8 conselheiros federais do CFO, incluindo o próprio presidente, foram afastados dos cargos por múltiplas irregularidades como essa e outras, inclusive irregularidades financeiras que estão em investigação, ao ponto da Justiça ter aceito as denúncias e ter afastado praticamente toda a diretoria do CFO dos cargos, para você ver a crise moral que o Conselho Federal de Odontologia enfrenta. E a gente não pode culpar os cirurgiões dentistas do Brasil, legítimos representantes e trabalhadores, né, por estarem sendo governados por um conselho tão envolto em suspeitas de crimes, né? A única culpa que a gente pode dar aos dentistas é que eles votaram muito mal para o Conselho Federal deles. A gente tem passado esse problema o tempo todo, porque na verdade são brechas que são aproveitadas e muitas vezes, por exemplo, profissionais sobre diversos tipos de procedimentos, como peeling de fenol, né, que foi desastrosa a ação, tivemos também sobre preenchimentos e tudo isso vai prejudicando o paciente. A gente tem denunciado que há problemas graves relacionados a isso, mas precisa haver coragem para enfrentar, né? Então, a gente nota que o senhor está tendo com o seu grupo essa coragem e realmente as coisas estão acontecendo. Acho que a gente pode ver mais um vídeo. O maior absurdo da medicina brasileira hoje é exigir excelência, mas proibir que o médico a comunique ao seu paciente. Enquanto os bons se calam, os maus falam, falam e falam. Hoje, 72% dos médicos afirmam que a falta de regras claras e modernas sobre publicidade cria insegurança jurídica e prejudica o relacionamento com os pacientes. Enquanto isso, carreiras mal intencionadas usam brechas influenciadores para vender ilusões e quem paga a conta é o bom médico amarrado a normas ultrapassadas da década de 70 e da década de 80. Nossa, eu achei impressionante porque eu concordo plenamente com isso, né? A gente tem que ficar calado muitas vezes quando quer passar uma boa comunicação e na verdade, ficamos às vezes enredados em processos que duram anos e que não levam a nada. E enquanto isso, outras pessoas estão falando e, infelizmente, às vezes convencendo, né, os pacientes. O senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Eu acho uma das coisas mais importantes. Uma das motivações minhas para me candidatar ao Conselho Federal de Medicina é mudar as regras de publicidade para a medicina no país. Não vou julgar o passado, mas havia um entendimento entre conselheiros, médicos, hospitais, medalhões, professores, que marketing e medicina não combinavam. E o marketing médico sempre foi visto por essa turma como algo ruim, maléfico. O mundo mudou, mas a medicina não mudou nesse aspecto. Nós ficamos para trás, com códigos de ética extremamente restritivos à publicidade, e o que aconteceu na prática é que, enquanto os bons se calam, porque eles têm medo de desrespeitar o código de ética, os maus, aqueles que não têm medo de nada, começaram a falar. E a população passou a ter acesso ao que os maus falavam e os bons ficavam calados. E isso trouxe um grande problema para a nossa saúde, para a medicina e para o Brasil como um todo, porque outros profissionais não médicos que não têm essas restrições que a medicina ainda impõe aos médicos passaram a falar também. E quem fala muito acaba não sendo contestado, acaba passando como verdadeiro. A gente tem tentado mudar isso, ainda existe uma enorme resistência de alguns conselheiros federais de medicina com relação a essa matéria, mas eu vou comprar essa briga em nome dos médicos de São Paulo, em nome dos médicos do Brasil, porque a publicidade ética é aquela que fala a verdade dos fatos. O médico não pode ser proibido de falar aquilo que ele acha que tem de bom. Ele não pode ser proibido de falar dos aparelhos em que ele investiu dinheiro para poder ter no consultório.
ele não pode ser proibido de falar dos sucessos que ele teve. Aí ele tem que ser sempre ético, correto, verdadeiro e não falsear ou enganar ou induzir as pessoas ao erro. Esse é o princípio da publicidade na medicina. E a gente está muito para trás. A gente tem trabalhado para flexibilizar isso. Infelizmente, nos conselhos regionais de medicina ainda se tem um entendimento arcaico do que é a questão da publicidade, mas eu prometo a vocês que nos próximos meses e anos iremos ter muitos avanços em relação à flexibilização da publicidade para que os médicos bons possam falar sem medo de serem punidos pelo Conselho, mas que também o Conselho possa punir com mais eficiência aqueles que, de fato, descumprem o Código de Publicidade, a ética na publicidade. Doutor Francisco, em poucos minutos o senhor deu várias informações relevantes que impactam no médico, né, propriamente dito, mas na saúde como um todo. E pena que essa entrevista não pode durar muito mais tempo, mas eu gostaria, numa próxima ocasião, que a gente voltasse, porque tem vários outros assuntos que eu gostaria de discutir exatamente com o senhor. E eu quero agradecer, porque a vida do conselheiro não é fácil, e dessa generosidade de ceder esses minutos para essa conversa. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Doutora Denise, eu que agradeço, muito obrigado. E estou disponível para futuras entrevistas, até ao vivo em São Paulo, é só a gente encaixar o horário, porque a minha intenção aqui é ter espaço na mídia para informar a população. Muito obrigada. Então, agora nós vamos para uma rápida pausa e voltamos já já. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. Estamos de volta com o Oeste Saúde. E agora chegou a hora da sua participação. A nossa produção foi às ruas e tentou saber qual a sua dúvida. Então vamos para a primeira pergunta. Olá, doutora Denise. Meu nome é Patrícia. Eu tenho uma dúvida em referente à área da saúde. Por que no SUS, para fazer mamografia, só é a partir dos 50 anos e tem muita dificuldade
para quem tem menos de 50 anos conseguir uma vaga, a não ser quando existe multirões. Patrícia, obrigada pela pergunta. Na realidade, essa questão da idade em relação a certos exames, como esse, por exemplo, da mamografia, é embasada em estudos de prevalência. E se considera que o câncer de mama começa a aparecer, claro, ele pode aparecer antes, mas que relevante do ponto de vista de saúde pública é principalmente na idade entre 50 e 69 anos. Então, a saúde pública, ela precisa se preocupar com o todo. Então, se ela permitisse para todas as mulheres, em qualquer idade, haveria uma sobrecarga muito grande, talvez de mulheres mais jovens, que ainda não têm tanta possibilidade de ter o câncer de mama, e algumas mulheres que realmente estariam precisando, que são com mais de 50 anos, ficariam desassistidas. Então, é por isso que acontece essa questão. Fora, é lógico que o SUS também é um sistema relativamente sobrecarregado, embora seja um sistema de saúde de qualidade. Mas uma coisa também que é importante, Patrícia, é que a mamografia, ela não é um exame que vai ajudar você a tratar o câncer de mama. Ela vai detectar precocemente, claro, e vai te ajudar, então, a tomar as providências necessárias. Então, mais do que fazer a mamografia, é importante que a gente cuide da nossa saúde, do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de manter a musculatura, o peso, porque a obesidade, o sobrepeso estão relacionados a câncer de mama. E toda a questão, por exemplo, do sono, toda a questão do controle do estresse, porque também estresse, também noites e noites mal dormidas também estão associadas ao câncer de mama. Então, é importante cuidar da saúde sempre e, claro, quando for adequado e quando for possível, fazer a mamografia. Vamos para a próxima? Olá, doutora Denise. Por que logo que depois que se come, ficamos com muita sonolência? É o tipo de combustível? Deveriam ser mais animados, não era? Olha, muito obrigada pela pergunta, você entrou num tema aí que é bastante controverso. Claro, você pode ter dormido mal e dormido pouco, e aí você tende a acordar com sonolência. Você pode também ter um erro de metabolismo e tá tendo cortisol, que é um hormônio muito importante para a nossa atividade, né, para estarmos ligados. Você pode estar com ele baixo por uma série de questões, até um descontrole das suas glândulas. Então, na verdade, isso tem que ser analisado de caso a caso, porque também não é todo mundo que acorda com sonolência e tudo mais. Então, tem que analisar o seu caso. Vamos para a próxima? Oi, doutora Denise. Eu gostaria de saber se o protetor solar é necessário usar dentro de casa, dentro do escritório ou somente na rua. Como eu tenho a pele clara, eu tenho essa dúvida. Muito obrigada pela sua pergunta. Agora, principalmente no verão, é muito importante a questão do uso do filtro solar. O filtro solar é indispensável quando você vai tomar sol. A situação de você estar numa praia, você estar de férias, ou então você praticar algo ao ar livre, um jogo, alguma coisa, então você fica mais tempo, ou então você faz grandes trajetos. Enfim, toda situação que você, de alguma forma, for permanecer mais no sol, sem controle, você tem que usar filtro solar. E aquela história, passar bem passado, em quantidade adequada, espalhar bem, não esquecer de nenhum cantinho, enfim. Agora, se você está em casa, se você, na verdade, vai de casa para o trabalho, não tem uma janela que traga a luz diretamente para você, você está nesse ambiente que só existe a luz artificial, aí não é absolutamente indispensável o filtro solar. Então, eu espero que eu tenha respondido a sua questão. Bom, com essa pergunta, nós encerramos o programa de hoje e eu espero que vocês estejam com a gente na próxima semana.
O Oeste Saúde volta todos os sábados às 7h30 da noite, antes do Outra Coisa. E não esqueçam, você está se preparando para sair, aproveitar o sábado, ouça o nosso bate-papo, converse com a gente, porque com certeza nós vamos evoluir no cuidado com a saúde. Até lá!